Médico veterinário, para participar aqui do nosso programa. Seja bem-vindo aqui, Dr. Robson. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Olha, a Agência Nacional de Aviação Civil e o Ministério dos Portos e Aeroportos informaram que foi instaurado um processo administrativo para apurar a morte de um cão da raça Golden durante um voo da empresa Gol, né? Inclusive essa notícia ela repercutiu em todo o mundo, né? Em nota conjunta, a agência e o Ministério informaram que já solicitaram à Gol os detalhes sobre as condições de transporte do animal, o seu envio para a localidade diversa da contratada e as condições para a prestação desse tipo de serviço, né? Como é que você recebeu, Dr. Robson, pela sua experiência no mundo animal, essa repercussão em torno desse caso? Marcos, hoje em dia, todas os problemas, né, todas as ações, todos os acontecimentos que envolvem animais de companhia, principalmente essa questão de cães e gatos, elas exacerbam quanto à questão das notícias, tá? Porém, essa notícia em si, ela é uma notícia grave. Você perder hoje um animal, você está perdendo um ente querido. Os animais hoje, os cães e os gatos principalmente, eles passaram a ser um ente familiar. Então fazem parte da família. O que é que a gente, nesse sentido, a gente se preocupa? Primeiro, que os cães, ao serem embarcados nessas companhias aéreas, eles são tidos como bagagem, né? Você despacha aquele animal muitas vezes como bagagem. E como bagagem, geralmente, as companhias elas entendem que por ser bagagem, o animal ele tem um tratamento de bagagem, tá? Nesse sentido, o que foi que aconteceu? Aconteceu provavelmente uma perda dessa bagagem, tá? E o animal, ele ao invés de ir para o seu destino, foi para outro destino. Era Mato Grosso, foi para o Ceará. Qual é a questão? Como é que esse animal, que é um ser vivo, tá? Ele foi tratado dentro do avião, já que ele foi despachado como bagagem. Aí a gente tem de entender que a temperatura desse ambiente onde as bagagens estão adequadas, né? Existe oxigênio suficiente nessa área. O animal ele necessita de ser alimentado e necessita tomar água, né? Ser hidratado. Houve estresse durante o manuseio desse animal no desembarque e no embarque de troca desse avião. Quais as condições ocorreram? Então fica muito difícil chegar a um denominador comum, né? Nesse sentido aí provavelmente será ajuizado uma ação aí por parte da proprietária. Provavelmente, Marcos, que aí chega onde eu quero chegar. Não existe uma regulamentação oficial por parte que seja do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que seja por parte da Agência Nacional de Regulação Federal Aérea. Não existe uma regulamentação para transporte desses animais. O Ministério da Agricultura, ele tem uma regulamentação de transporte quanto à questão sanitária desses animais. É um atestado sanitário que é entregue para que esse animal possa ser transportado. Existem algumas regras, aí o nome muda, não é uma regulamentação, são regras. Existem algumas regras das companhias aéreas, que é quanto à questão de caixa de transporte, né? Quanto à questão de certificados, de certificado de vacinação, atestados sanitários. Tudo isso aí vai de encontro à questão das regras que existem de cada companhia. A Gol tem uma, a TAM tem outra, então assim, vai de acordo com cada uma. Mas não existe uma regulamentação oficial por parte das agências nacionais, por parte dos órgãos fiscalizadores, para
exigir que esses animais sejam transportados de tal maneira. Inclusive está até aí já lançando as pessoas protetoras dos animais, as associações, né, lançando campanhas aí de questão de dizer que cão não é bagagem, gato não é bagagem. Então vai ter aí de sair sim uma regulamentação que seja pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que seja pela Agência Nacional de Transportes Aéreos e aí por diante. Acredito eu que, infelizmente, esse fato, que não foi o primeiro, tá? Que fique bem claro, isso não foi o primeiro animal a morrer em transporte aéreo, tá? Esse aí foi o mais divulgado. Agora, provavelmente vai gerar uma repercussão do mesmo jeito que ocorreu a repercussão do cão Sansão, né? Que criou-se a lei Sansão, que aumentou a punição para 5 anos de prisão por maus tratos. Então isso daí vai consequentemente gerar uma repercussão para melhor, né? Vai melhorar sim o transporte aéreo de animais domésticos no nosso país. Tem uma campanha no Brasil que é denominada Não Somos Bagagem, né? Merecemos um lugar seguro igual a qualquer outra pessoa tem direito, né? É possível que os animais, por exemplo, o cão e o gato, ele tenha esse local diferenciado e mais seguro no avião? Com certeza. Veja só, muitas vezes os animais eles são tratados de forma diferente no transporte aéreo. Eu vou explicar um caso. Se um animal ele é um cão guia, tá? Eu sou cego, Marcos, e eu tenho o meu cão guia. Ele por obrigação, por lei, ele faz direito de andar ao meu lado, tá? Se o meu cão ele tem um peso determinado X e eu consigo transportar ele com bagagem de mão, então ele consegue ir na cabine do avião junto comigo, lá na parte dos passageiros. Tem pessoas que, com condições financeiras maiores, tá? Eles compram uma passagem e o animal não viaja como bagagem. Ele viaja junto com os passageiros em uma poltrona. Então, cada caso é um caso, né? O que existe é, muitas vezes, cães de grande porte, que foi o caso desse daí, que a pessoa não consegue comprar a passagem e o cão não é um cão guia, tá? Consequentemente, ele foi despachado como bagagem. Então, por isso que eu digo que cada caso é um caso. Agora, essa campanha aí vai forçar, sim, os órgãos a fazerem uma regulamentação, lei específica para o transporte de animais domésticos na questão do transporte aéreo. Bom dia, João de Souza. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, esse grande veterinário. Na visão do senhor como veterinário, né? No momento que esses animais, cão, gato, eles são transportados junto com as bagagens normal, acaba se enquadrando dentro de maus tratos? Acaba não sendo adequado? Veja só, Joelma, não enquadra como maus tratos, né? Porque não existe uma regulamentação. Aí você vai me perguntar, mas o animal morreu. A grande questão é, qual foi a causa da morte? Né? Fica difícil definir se você não tiver um exame histopatológico, se você não tiver uma necrópsia desse animal, vai ficar difícil definir a causa-morte. Eu não posso dizer que esse animal morreu, por exemplo, de uma parada cardíaca, né? Morreu de uma hipóxia, porque faltou oxigênio na área onde ele estava, morreu de uma desidratação, porque ele passou muito tempo e provavelmente possa não ter bebido água e por algum motivo ou foi exposto a um calor extremo ou a uma temperatura baixa demais extrema, então se fica muito difícil a gente definir a causa-morte. E quando você não consegue definir a causa-morte por não ter uma regulamentação, a gente não pode enquadrar como maus tratos. Então é uma questão jurídica complicada, né? É uma questão profissional também complicada, e acredito eu que
vai ser elucidado, claro, e quem for responsável será punido, né? Mas fica aí o despertar para um problema que já acontece no país há muitos anos e nunca ninguém tomou uma providência. Então é preciso rever, né, a forma de transportar. É preciso, além de rever, é necessário que regulamente, né? Na hora que você diz um procedimento que deve ser seguido por todas as companhias, os cuidados que devem exigir tanto das companhias como dos responsáveis por esses animais, facilita muito e melhora consideravelmente a qualidade do transporte desses animais. Tem ouvinte aqui com a gente no nosso WhatsApp, vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor, bom dia, Marcos. Gostaria de fazer uma pergunta, que eu tenho uma gatinha que ela tem 2 meses. Há uns dias atrás ela machucou a patinha, só que ela melhorou, sabe? Vinha brincando. Aí, quarta-feira pra cá, ela ficou triste, sem querer nem comer e nem beber água. Só que ontem ela se alimentou um pouquinho. Assim, eu gostaria de saber o que é, se tem alguma coisa a ver com a pancada que ela sofreu na patinha. Irto Robson. Marcos, quando a gente fala que o animal sofreu uma pancada na patinha, eu acredito que ela tenha visto a pancada que o animal sofreu, tá? Porque nem sempre o animal está mancando significa dizer que foi uma pancada. É bastante comum brigas, né? Principalmente mordeduras, e os animais começam a apresentar manqueira, né? Ficam mancando, e aquilo ali ele está mancando por um processo muitas vezes infeccioso da mordida. Tem algumas doenças, por exemplo, calicivirose, que é bastante comum, que ela pode apresentar problemas articulares e o animal apresenta essa manqueira. Como ela fala que o animal recentemente agora não está comendo, acredito eu que possa ser um processo infeccioso ou inflamatório e que esteja causando essa inapetência, ficar quieta, né? Pode estar com um quadro febril. Eu aconselho a senhora a procurar um profissional médico veterinário para que examine sim seu animal, faça os exames necessários para que você possa assim verificar se isso aí é um quadro inflamatório da provável pancada que ela sofreu ou se é sim algo infeccioso que pode ter propiciado o animal ficar mancando. Tem mais perguntas, bom dia. Bom dia, Marcos. Gostaria de saber do veterinário se eu estou com 2 pets aqui, uma vira-lata e um pinche. O pinche é número 1. E eles estão dando para comer cocô de galinha. Mas eu já dei o simpárico a todos os 2. Inclusive a vira-lata estava bem magrinha e depois do simpárico ela engordou bastante. O que será esse problema aí deles comerem cocô de galinha? E aí, o que será? Marcos, só para que ela tenha uma ideia, o simparic que ela deu não vai interferir em nada no quadro que o animal está apresentando, tá? O simparic é um produto que ele vai combater por 35 dias a presença de carrapato no animal. Então o simparic ele é voltado especificamente para prevenção de ectoparasitas, tá? Quanto à questão da coprofagia, né, a coprofagia a gente entende muitas vezes que é só comer o próprio cocô, né? Às vezes o animal vai lá, faz cocô e ele vai lá e ele come o cocô dele mesmo. Esse nome a gente chama cientificamente de coprofagia, tá? Porém, ele comer as fezes de outros animais, ele também é caracterizado como coprofagia. E de outra espécie também, tá? Muitas vezes ele está comendo o cocô ali da galinha por vários fatores. Está comendo por hábito, está comendo por deficiência de fibra, está comendo por deficiência de vitaminas e minerais ou um desequilíbrio. Tem animais que têm deficiência de fósforo e dá depravação de apetite, né? Tem animais que têm quadros de anemia, né? Uma deficiência de ferropriva, né? Uma anemia ferropriva, e ele também tende a ter depravação de apetite. Animais que têm quadros de verminose também podem apresentar depravação de apetite. Então
Então tem de ver aí o que é realmente que esses animais têm, fazer vermifugação, fazer administração de vitaminas e minerais e tentar o máximo possível diminuir aí o contato deles por um certo período com as galinhas, para que, se for um hábito, eles percam esse hábito que eles criaram. Pegando esse gancho desse caso aí do cãozinho, né, que morreu no avião, a gente também tem que ter a preocupação com qualquer tipo de transporte, um carro, por exemplo, tem que ter a segurança em qualquer transporte? Marcos, aí quanto ao transporte terrestre, tá, existe regulamentação federal por parte da Polícia Rodoviária Federal. Nem todo animal ele pode ser transportado em veículos domésticos, tá? Ele tem de estar em cinto de segurança, ele tem de estar em caixa de transporte fixada no cinto de segurança. Então, para o transporte terrestre, muitas vezes esse animal ele é tido como um passageiro. Então, por que como um passageiro? Porque ele necessita de ter o cinto de segurança para proteção. Então isso aí já existe uma regulamentação, uma norma, né, por parte da Polícia do Código Nacional de Trânsito, tá? A questão de transporte em ônibus também existe regulamentação, mas ele também é tratado como bagagem no transporte terrestre, né? Eu tenho uma gata que ela está com 13 anos de idade, ela ainda se alimenta. Hoje eu alimento mais com ração molhada, sachê, ela ainda se alimenta, tem visão, só que ela perdeu a voz e ela está fazendo as necessidades em outro local. É normal isso? Não é normal. Fazer as necessidades em outros locais, possa ser que ela esteja aí estressada por algum motivo, Marcos. A maioria desses estresses que acontecem em felinos, eles estão relacionados a ou outro animal que chegou no domicílio ou que está tentando entrar no domicílio. É um estresse que o animal muda as suas características. Ou chegou uma pessoa estranha a ela, ou ela está incomodada com alguma coisa, com barulho, com reforma. Isso aí, essas mudanças de hábito de felinos, elas estão relacionadas diretamente a estresse. Quanto a ela perder a voz, né, deixou de miar, ou o miado está rouco, existe também doenças, principalmente viroses, ou problemas de infecções bacterianas que estão relacionadas diretamente a esse quadro aí de rouquidão. Ele conta que lá tem outra gatinha castrada, né? Mesmo assim, o estresse pode acontecer? Pode sim, pode. Principalmente se essa gata chegou recentemente. Né? Ciúme, então, né? Ciúme, existe ciúme. Gato tem ciúme também? Rapaz, mas pra você ter ideia, eu tinha um cliente que o gato, ele também identifica como cachorro um alfa, né? Ele identifica alguém que ele tem mais atenção e ele goste. E ele é ciumento. Eu tenho um cliente meu que o gato ficou com ciúme dele com a mulher. O gato gostava mais da mulher. E o gato só urinava do lado da cama dele, que ele dormia. Então isso aí, para você ver, o nível de ciúme é mais ou menos parecido com o seu e o de Joelma, né? Abraçar o Galego, né? Galego. Tudo conversa. Você foi perguntar ao Dr. Robson se a gente briga, eu brigo com o Joel. É tudo lero, viu? A gente não briga, não. É tudo. Verdade, eu sou testemunha. Aqui é uma paz geral. Eu é quem fico botando fogo na fogueira. Tem mais ouvido com a gente, bom dia. Doutor Robson, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas também. Eu tenho uma cachorrinha que ela é uma misturada, pequinês com poodle. Ela tem 17 anos, ela vai fazer agora em julho, 17 anos. Qual seriam os exames adequados para ser feito nela? É necessário? Ela é saudável, ela só tem um olhinho. Eu acho que ela é ceguinha de um olho. Eu também não sei dizer se ela enxerga por esse olho. Mas ela escuta as coisas direitinho, obedece, sabe? Mas eu gostaria de saber o que é necessário para fazer por ela ter toda essa idade. E aí, Dr. Robson? Parabéns, né, por ter uma cadela com 17 anos. Significa dizer que você
cuida muito bem dela e que você transmite muito carinho e amor para ela. Então, parabéns. Para essa jovem, veja só, Marco, eu já estou chamando de 17 anos jovem, né? Para essa jovem adulta aí, idosa, é necessário sim fazer os exames periódicos. A gente indica aí um exame clínico. No exame clínico por um profissional, ele vai verificar toda a parte clínica externa do animal, tá? E avaliar através do estetoscópio como tá coração, pulmão e a parte movimentos intestinais. É necessário também que você faça exames complementares, que seria hemograma, exames bioquímicos para ver como está funcionando pâncreas, fígado, rins, tá? E caso seja encontrada alguma alteração, aí vai ser necessário fazer a avaliação por imagem, principalmente a ultrassonografia, que você vai ver como está anatomicamente, né, as estruturas internas abdominais desse animal. Mas é necessário que seja feito no mínimo esses exames. E durante a avaliação, se encontrar outras alterações, por exemplo, cardiológicas, a gente orienta a fazer eletro e ecocardiograma e aí por diante. Mas os principais seriam exame clínico, hemograma e exames bioclínicos completos. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefone 3421-1263, WhatsApp 99962-1907 e o Instagram, @Veteripet. Algo mais? Gostaria de agradecer, Marco, desejar a todos um bom final de semana e as pessoas que nos seguem no Instagram, né? Estamos lá para trazer dúvidas, né? Tirar dúvidas, orientações no @Veteripet. Grande abraço. E a gente volta já após o nosso intervalo comercial com os